Se eu demorar hoje, se eu atrasar o culto hoje, a culpa não é minha, não. A culpa é do Davidson, que botou a caixa em cima do relógio. Aleluia! O Patrick dá o toque. Traga o seu dízimo, traga a sua oferta. Venha, Neide, orar. Nós te louvamos por esses dízimos, por essas ofertas. Senhor, nós te agradecemos por cada pessoa que dizimou, que ofertou, por essa consciência, Senhor, de poder contribuir na tua casa, de poder fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo nestes dias no meio dessa nação. Muito obrigada por cada pessoa. Nós oramos, Senhor, e abençoamos cada vida, declarando prosperidade, declarando portas abertas, declarando, Senhor, que aqueles que não têm, aqueles que necessitam, Senhor, de provisão, que venha em abundância para cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Estenda suas mãos para cá, para as nossas crianças. Pai querido, nós te louvamos pela vida de cada um dos nossos pequeninos, e rogamos que nesta hora a tua graça venha sobre cada um deles. Rogamos a tua proteção, rogamos o teu livramento, rogamos o teu cuidado. Senhor, que eles sejam protegidos em todas as áreas e supridos em todas as suas necessidades. Que cada um destes pequeninos cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Que eles encontrem com Cristo e que Ele tenha as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir, queridos. Amados, thank you. Vamos para onde? Eu estava dizendo que hoje nós estamos estudando os profetas menores e hoje é o profeta que eu precisava de umas 2 horas e é o dia que eu tenho menos tempo. Mas se eu não falar tudo, se eu não conseguir fazer tudo, eu divido em 2 partes. Não tem nenhum problema, mas eu vou tentar dar o meu melhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Estamos em Zacarias, chegamos hoje no profeta Zacarias e é um livro grande, é o maior livro dos profetas menores. Sinceramente, eu nem sei porque que Zacarias está no grupo de profetas menores, porque de menor não tem nada, né? O profeta Zacarias tem um livro muito grande. E são 14 capítulos. E eu queria ler com vocês, antes de irmos para a pregação, propriamente dita, eu queria ler o capítulo 3, com vocês. É um capítulo pequeno, são apenas 10 versículos, e eu queria ler queria que você acompanhasse na sua Bíblia esse texto dessa experiência do sumo sacerdote Josué com Deus e com a transformação da vida dele e com aquilo que dá autoridade a Satanás na vida do sumo sacerdote e como Deus remove essa autoridade. Capítulo 3 de Zacarias diz assim: depois disto, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. Lembre-se que todas as vezes que a Bíblia fala de à direita, fala de uma posição de autoridade. Ao dizer que Satanás estava à direita do sumo sacerdote, estava dizendo que na vida do sumo sacerdote, a maior autoridade não era Deus e sim Satanás. Pesado, né? Você vai entender por que está ali escrito Zacarias, o apocalipse do Antigo Testamento. Então nós vamos falar de muitas coisas escatológicas, é por isso que eu disse que eu precisava de bastante tempo. Mas, bora lá, eu também não vou fazer um estudo escatológico do livro, não. O Senhor repreenda Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém, o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Aí vem a pergunta assim: bastou repreender Satanás, que estava na posição de autoridade sobre o sumo sacerdote? A resposta é não. Veja o texto. Ora, Josué, vestidos de roupas impuras, diga roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O sumo sacerdote estava diante do anjo, mas quem estava à direita do sumo sacerdote era Satanás.
Olha a coisa pesada. Olha, imagina a cena. Era o sumo sacerdote de Deus, estava diante do anjo do Senhor, mas à direita dele, na maior autoridade, quem estava era Satanás. E o Senhor identifica o porquê. Suas roupas estavam sujas. Em muitas versões, suas roupas estavam sujas, imundas. Vestes, roupa, fala de quem eu sou. Fala da minha identidade, fala da minha posição. É por isso que a Bíblia diz que ele nos deu vestes de justiça. Ele nos vestiu com justiça. Ele nos vestiu de branco. Quem são estes que vêm vestidos de branco? Então, todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre vestidura, fala da condição na qual você se encontra. Eu vi fulano, de repente apareceu um homem vestido de branco. Ele vinha vestido de branco e suas vestes salpicadas de sangue. Fala de natureza. Então, quando diz que o sumo sacerdote estava com as vestes sujas, fala da posição na qual ele se encontrava espiritualmente. Imundo, sujo. E isso coloca ele num lugar onde Satanás está à sua direita. A maior posição de autoridade. Ora, Josué vestido de roupa. O anjo lhe disse... Versículo 3. Ora, Josué vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse ao que estavam diante dele: tirem as roupas imundas dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado. Olha aqui que coisa. O anjo diz: tirem as roupas imundas dele. Aí o anjo, depois que tiram as roupas sujas de Josué, o que é que o anjo diz? Que tirou dele o quê? Os seus pecados. Ué, mas não tirou, não foi a roupa? Lembra do que eu falei? A roupa é um símbolo da condição na qual a pessoa se encontra. Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre os que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo o renovo. Vejam, a pedra que coloquei na frente de Josué, ela tem 7 pares de olhos. Júlio, lembrei de você agora. Lembra daquela visão que você me mandou? Os 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição: declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo de uma videira e debaixo da sua figueira. Não vou fazer uma análise escatológica dessas declarações, porque não é essa a nossa intenção. Quem sabe um dia eu pregue especificamente sobre isso dentro do livro de Zacarias. Mas eu quero que você se prenda no início disso a esta verdade. Quem sou eu diante do Senhor? Eu estou diante de Deus, eu sou um servo de Deus. O anjo do Senhor está diante de mim, mas como eu me encontro? Como que espiritualmente eu me encontro? Como é que espiritualmente eu me acho? Será que pelo fato de eu ser um sumo sacerdote, será que pelo fato de eu estar diante do anjo do Senhor, Satanás não tem autoridade sobre a minha vida? Será que não está na hora de eu quebrar esta autoridade do diabo na minha vida? Quem que está à minha direita? Não adianta gritar: o Senhor, isso é chavão. Quem está à minha direita? E o que vai dizer quem está sentado à minha direita? Repito, a minha direita fala daquele que tem autoridade sobre a minha vida. Quem tem autoridade sobre mim? Eu preciso ter essa consciência. Quem está governando a minha vida? Quem está na posição de autoridade sobre a minha vida? É Deus ou o diabo? Tem uma pessoa muito engraçada na internet, que eu gosto dos vídeos dela para dar risada. O Patrick está lá, eu acho que com as crianças, mas o Patrick que gosta dela, é fã dela. Ele me manda tanto vídeo dela. Ela vai no inferno direto. Morre uma pessoa hoje, amanhã ela já vai lá para saber se foi para o céu ou para o inferno. E esses dias alguém me mandou um vídeo dela, ela tinha ido de novo no inferno. Tem um problema. Tem um grande problema.
Eu poderia dizer, em figura, eu também fui ao inferno. Eu não encontrei o Michael Jackson lá. Sabe o que eu encontrei lá? Eu. Enquanto nós formos ao inferno e encontrarmos os artistas e os famosos, nós não clamaremos por socorro. Só que eu esqueço que quando eu vou ao inferno e vejo os outros, eu só vejo porque eu estou lá. Eu preciso ir ao inferno e me encontrar lá, para que eu clame. Para que eu clame por socorro. E o Senhor me arranque de lá. É tempo de nós irmos ao inferno. Oxalá todos nós fizéssemos uma visita ao inferno. E nos víssemos lá. A pastora lá vai e encontra todo mundo. E eu estava vendo o vídeo dela essa semana. E dando risada. E no meio da risada eu disse, Senhor, eu também já fui ao inferno. E a primeira cara que eu vi lá foi a minha. E eu clamei a ti. E tu ouvistes a minha voz e me tiraste de lá. Amém, igreja. Precisamos ter essa experiência do sumo sacerdote Josué. Precisamos ter essa experiência. Quem está governando a minha vida? Quem exerce autoridade sobre mim? Não basta ser sumo sacerdote. É preciso estar de vestes limpas. É preciso ter vestes trocadas pelo Senhor. Amém, irmãos? Amém? Só que já dá vontade de parar, né? Cada um ir para casa e dizer assim, eu preciso ir ao inferno e me encontrar lá. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já andava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me em sua mão. E eu não sei a letra mais da salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu querer, o seu poder. Sim, Cristo Salvador me transformou. Dê um aplauso a ele, vá. Tendo posto isso, vamos para o Apocalipse do Antigo Testamento. Significado do nome de Zacarias, o Senhor lembra. Diga, o Senhor lembra. Olha, ficou bonito. Diga, o Senhor lembra. O Senhor lembra dos meus bons atos e o Senhor lembra dos meus maus atos. Tudo está em memória diante do Senhor. Ele é, como eu já falei, o mais longo e complexo dos profetas menores. Eu ia escrever mais ali e parei mesmo. Esquece isso frequentemente, está errado. O contexto histórico deste livro, vamos lá, só para localizar vocês eu vou andar com isso, certo? Ele foi escrito por volta do ano 520 a.C., logo após o retorno do remanescente judeu do exílio da Babilônia. Lembrem-se, o povo está de volta do exílio da Babilônia, depois de 70 anos na Babilônia, o povo está voltando, esse livro, ele vai ser escrito. Nós falamos do profeta Ageu, e o profeta Zacarias, ele é contemporâneo de Ageu, eles trabalham juntamente, eles trabalham no mesmo período, eles estão alertando o povo no mesmo tempo, um estimulando o povo para a reconstrução, um animando o povo, um trazendo foco à direção. Lembra do que eu falei sobre Ageu? Ageu vai trazer as prioridades. O que é prioridade na minha vida? É a obra de Deus, é a casa do Senhor ou é a minha casa? É o templo do Senhor ou é a minha casa? O que é prioridade na minha vida? E
E agora vai aparecer Zacarias trazendo a visão mais apocalíptica da história, escatológica da história. O objetivo principal é incentivar o povo desanimado a reconstruir o templo de Jerusalém e promover um avivamento espiritual. Lembre que Ageu vai trazer o povo também essa prioridade de reconstrução do templo como sua prioridade. Mas Zacarias vai trazer também um cunho muito espiritual. É um livro muito complexo, por isso que eu não vou nem me deter muito nele, para não instigar a minha vontade de falar dessas coisas e a de vocês de curiosidade. Outra hora eu volto em Zacarias melhor. Versículo-chave, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler todos juntos? Não por força. Esse texto vocês conhecem. Não, vamos esperar os mais atrasadinhos. Bora lá? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém? Todo mundo conhece esse versículo, né? Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E é interessante que esse versículo, esta declaração é um acróstico da menorá. Cada lâmpada da menorá, ela é uma letra no hebraico que juntando, lembra o candelabro de 7 pontas, a menorá, se você pegar umas menorais mais antigas, você vai ver que nas hastes de cada uma tem uma letra hebraica. Tem uma letra em hebraico. Se você pegar e juntar todas essas letras, vocês sabem que no hebraico não existe vogais. Certo? Só apenas consoantes. Se você pegar todas as letras juntas, uma atrás da outra, forma este versículo. Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o versículo-chave de todo o texto de Zacarias. Então, o que é que Zacarias vai dizer? Você não vai vencer pela força do seu braço. Você vai vencer pelo poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se eu vou vencer pelo poder do Espírito e não pela força do braço, maldito o homem que confia nele mesmo. Maldito o homem que coloca a sua confiança na sua força. Você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Confia no Senhor, espere no Senhor e Ele fará todas as coisas. Amém, meus amados? Ele vai profetizar também, Zacarias, acerca da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Capítulo 9, versículo 9, leiam comigo. Alegrem-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Vocês agora? Olha, justo e humilde, montado no jumento. E depois ele vai continuar num jumentinho, filho de jumenta. Essa profecia se cumpre no domingo de Ramos, né? Aquela cerimônia, aquele dia, quando Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho, e é aclamado por todos, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Outra profecia de Zacarias é o reconhecimento do Messias transpassado na cruz. Eu vou pregar sobre isso lá no Meguido com vocês, diante do Vale do Armagedon, quando eu vou falar da batalha do Armagedon. Mas só para vocês verem o que é que vai acontecer. Quando Jesus voltar para liberar Israel, para socorrer Israel, eu vou pregar lá e vocês vão fazer cara de que não ouviram. Quando Jesus voltar em glória para socorrer Israel, porque as nações da terra estarão em volta de Jerusalém para tomar a cidade, Jesus descerá com poder e glória. Quem crê neste dia, diga glória a Deus. E ele colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, e o monte vai se abrir ao meio, e ele vai estender as suas mãos. O povo de Israel estará dentro da cidade sitiada, apavorado porque as nações da terra se reuniram no Vale do Meguido, foram até o Vale de Josafá para atacar Israel. Israel não tem como se livrar, Israel não tem como vencer, são todas as nações contra ela. Virá o socorro do Senhor, o socorro do céu. Assim como Davi disse, para os montes eu elevo os meus olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Jesus descerá com poder e glória neste dia para socorrer Israel. Agora eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Ele não descerá sozinho, nós desceremos juntamente com ele naquele dia. Aleluia, assim eu creio e assim eu prego. E quando ele descer, ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras e o monte vai se abrir ao meio. Nós sabemos pela geologia que há uma falha geológica no Monte das Oliveiras, e se houver um impacto ali, o monte se abre. Ele não suporta um terremoto, por exemplo, ele não suporta. E o impacto dos pés de Jesus sobre o monte vai abrir o monte aos meios. Israel estará dentro da cidade de Jerusalém, na cidade velha. O povo apavorado olharão para o Monte das Oliveiras e verão aquele homem, e quando olharem para ele, diz Zacarias, eles olharão para mim, a quem transpassaram.
Olharão para Jesus e quando olharem para Jesus, Jesus estenderá as suas mãos e eles verão as marcas dos cravos nas mãos de Jesus e perguntarão, vai dizer Zacarias no capítulo 14, vão perguntar, quem és tu e que marcas são essas que tu carregas? Jesus olhará para a casa de Israel e dirá, estas marcas eu adquiri na casa dos meus amigos. E quando ele disser isso, os olhos de Israel se abrirão, eles se lembrarão daquele que foi crucificado e chorarão como uma mãe chora quando perde o seu filho primogênito. E o Senhor vai enxugar dos olhos de Israel toda lágrima e se revelará como o Salvador da casa de Sião. Aleluia! Capítulo 12, versículo 10 vai dizer que Israel vai prantear nesse dia, como uma mãe pranteia quando perde o seu filho primogênito. Agora imagina, você vai ouvir tudo isso lá no cenário, olhando e eu dizendo, olhe para cá, ele vai ficar aqui, ele vai apontar aqui, ele vai botar o pé aqui. Ah, meu irmão, glória a Deus, oh glória! Alguém diga glória a Deus nessa igreja? O livro possui 14 capítulos e divide-se claramente em duas grandes seções. Há duas partes dentro do livro de Zacarias. Primeiro, a reconstrução e as 8 visões noturnas. Eu vou apenas citar, não tenho como eu trazer um ensino sobre cada uma dessas visões, porque cada uma pede um ensino. Nesta primeira parte, o profeta relata uma série de visões enigmáticas, ocorridas em uma única noite, destinadas a consolar e orientar os líderes, os 2 líderes, o governador Zorobabel, falei bastante na semana passada dele, o governador Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. Então todas as visões que Zacarias vai ter, vêm em uma única noite e visa orientar estes 2. A primeira visão são os cavaleiros entre as murtas, Deus, e a mensagem é essa, Deus vigia a terra e trará a paz a Jerusalém. Deus está olhando para tudo, Deus está atento a tudo, não se desespere, Deus está atento a tudo. Outra visão que ele tem nessa mesma noite são os 4 chifres e os 4 ferreiros. A destruição das nações opressoras de Israel. As 4 nações, como eu disse, não vou dissecar. As 4 nações que estavam oprimindo Israel, Deus está dizendo, eu as destruirei, eu as punirei. Outra visão é o homem com uma fita de medir, com um prumo, a promessa de expansão e proteção futura de Jerusalém. Ele mede a cidade e ele vai dizer até onde a cidade vai. E há uma profecia de Zacarias, que nós somos testemunha dela hoje, de que a cidade de Jerusalém cresceria tanto, que ela romperia os muros, seria uma cidade sem muros, porque não teria como conter o número de pessoas na cidade. E hoje, a cidade velha ainda mantém os seus muros, mas Jerusalém cresceu e é a segunda maior cidade de todo Israel, só um pouco menor do que Tel Aviv, mas é uma cidade imensa, a segunda maior cidade, que está muito além dos muros, muito além das fronteiras. Zacarias profetizou que isso ia acontecer e a minha geração está vendo a profecia cumprida. Segunda, a outra visão que ele vai ter, que nós acabamos de ler, é a purificação do sumo sacerdote Josué. Simboliza o perdão dos pecados da nação por meio do renovo. Lembra que uma das coisas que Deus vai dizer é que ele vai enviar o renovo. O renovo não é uma experiência. O renovo aqui é uma pessoa e esta pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? O candelabro de ouro e as 2 oliveiras. Candelabro, a menorá e as 2 oliveiras. O fortalecimento do povo pelo Espírito de Deus e não pela força humana. Lembra do que eu falei do candelabro? A visão dessa palavra, que é o versículo-chave, não por força e nem por violência, ele não vem em forma de frase. Zacarias vê o candelabro, a menorá. E a palavra menorá e o acróstico desta palavra e deste candelabro, cada uma daqueles romães é uma letra que juntas formam o versículo. O que vês? Ele disse, eu vejo um candelabro com 7 pontas. Eu vejo um candelabro com 7 pontas. Ele diz, vistes bem, não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa mensagem não vem em forma de frase, ela vem em forma de uma visão de um candelabro, carregando cada uma ponta, uma dessas letras. Essa é uma das visões dele. E as 2 oliveiras. O rolo voante, a palavra de Deus julgando e purificando a desonestidade da terra. Ele vê um rolo, um pergaminho voando sobre a terra. É a palavra de Deus julgando tudo, governando tudo. Deus governará e governa e julgará tudo pelo poder da sua palavra. A mulher dentro do cesto, um éfa de farinha, remoção, simboliza a remoção da impiedade e da idolatria de Israel para a Babilônia. Os 4 carros de guerra, o julgamento divino definitivo sobre as nações gentias. Só citando as visões dele nesta primeira parte. Segunda parte do livro, os oráculos messiânicos e escatológicos, do capítulo 9 até o capítulo 14.
essa parte, ela é escrita anos mais tarde. Então, o livro é não apenas dividido em duas partes, mas ele também é escrito em duas partes. Esta segunda parte, do capítulo 9 até o 14, é escrita mais tarde e foca num futuro distante. Por isso que é um livro apocalíptico, escatológico, descrevendo a primeira e a segunda vinda do Messias. Zacarias não apenas fala da primeira vinda, por exemplo, Isaías, ele é o profeta messiânico, ele fala muito da primeira vinda de Jesus. Ele fala da morte de Jesus, mas ele não fala da volta de Jesus. Ele fala do nascimento virginal, ele fala do menino que vai crescer, ele fala das marcas deste menino, ele fala da morte dele, no capítulo 53, o profeta, o servo sofredor, mas ele fala da unção de Jesus, quando ele diz o Espírito de Yahvé está sobre mim, mas ele não fala da volta de Jesus. Zacarias, ele fala do nascimento e ele fala da volta de Jesus. Ele fala do retorno de Jesus Cristo, certo? Então, essa parte do capítulo 9 até o 14 vai tratar destes assuntos messiânicos e é um dos trechos do Antigo Testamento mais citado pelos autores do Novo Testamento. Ele é imensamente citado no Novo Testamento. O rei humilde, nós já falamos disso, olha quando ele é citado no Novo Testamento. O rei humilde, o Messias entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Zacarias profetizou, nós já lemos isso aqui. A traição, Zacarias profetiza a traição de Judas. O bom pastor é rejeitado e dele é específico. Ele vai trazer que o bom pastor vai ser vendido por 30 moedas de prata. No capítulo 11, versículo 12, ele é específico. E é o valor exato que Judas vende a Jesus. Ele fala de Jesus como o servo sofredor. O povo olhará para aquele a quem transpassaram. Então ele fala das marcas. Capítulo 12, também no capítulo 14, ele fala das marcas da cruz. Olharão para as suas mãos, verão as marcas nas suas mãos e perguntarão: que marcas são estas que carregas nas tuas mãos? Então ele profetiza o tipo de morte que Jesus iria passar e o triunfo final. A vitória de Deus sobre as nações inimigas e o estabelecimento do seu reino eterno. Uau! É um livro extremamente completo. Se vocês quiserem, disserem um glória a Deus, eu faço um estudo só deste livro para vocês. Capítulo a capítulo. Bora lá, eu tenho muita coisa hoje para vocês. Segura aí. Capítulo a capítulo, dividido em 3 partes. Eu disse que eu precisava de 3 horas para acordar esse livro. Quando eu fiquei estudando nessa semana, Senhor, como é que eu vou pregar isso? No capítulo 1, no versículo 3, leiam, vamos lá, vocês? Capítulo 1, versículo 3. Portanto, e eu voltarei para vocês. A primeira declaração é essa, um chamado inicial ao arrependimento sincero, como base da restauração. Irmãos, aonde não há arrependimento, não há perdão de pecados. Aonde não há perdão de pecado, não há possibilidade de restauração. Nós queremos ser restaurados pelo Senhor, mas nós não queremos nos arrepender. Nós não queremos nos humilhar diante do Senhor. Não há restauração, irmãos, em nenhuma área da nossa vida se nós não tivermos arrependimento. O que é arrependimento, pastor? É uma metanoia, é uma mudança de pensamento que redunda numa mudança de atitude. Eu tenho que me arrepender. E é isso que ele vai chamar arrependimento. Arrependimento sincero. Amém, irmãos? Chegou a hora da gente parar de tanto fingimento. Nós estamos brincando de ser crente. E só quem se ilude é a gente. A gente quer ser bem visto por todo mundo, a gente quer ser aplaudido por todo mundo, nenhum problema. Necessidades humanas e naturais. Mas, irmãos, de Deus não se zomba. Não adianta. Eu preciso estar bem com o Senhor. De que adianta eu estar bem com os irmãos se eu não estou bem com Deus? De que adianta eu ser o sumo sacerdote? O anjo de Deus está diante de mim, mas as minhas vestes estão sujas e Satanás está sentado à minha direita. Era a situação de Josué. E muitas vezes é assim que a gente está. Eu sou o sumo sacerdote, eu sou o pastor, eu sou o apóstolo, eu sou o profeta, eu sou vice-deus, eu sou querubim, eu sou a 4ª pessoa da Trindade. Mas suas vestes estão imundas. E quem governa você é Satanás. É possível, pastor? Capítulo 2, versículo 8. Vocês comigo? Pois assim, diz o Senhor dos Exércitos.
Aquele que tocar em vocês, toca na pupila dos meus olhos. Eu coloquei a palavra pupila na maioria das versões, assim, na menina. Mas é porque o povo acha que a menina dos olhos de Deus é a Ju. Não, gente. Menina dos olhos é essa pupila. Aí eu disse, vou trocar, né? Porque toda hora parece que a gente que é menino está fora, né? Não, meu irmão. Quem tocar em você está querendo furar o olho de Deus. Essa é a expressão mais... Sabe o fura-olho? Pronto. Quem tocar em você, Deus considera como um fura-olho. Está querendo furar os olhos do Senhor. O Senhor nos protege. Uma declaração profunda do amor protetor de Deus por seu povo escolhido. Diga, o Senhor me ama. Aleluia! Como cantamos hoje, que presença do Senhor. Capítulo 3, versículo 8. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué, estou para trazer o meu servo, o renovo. A promessa da vinda do Messias. Aleluia! O renovo para purificar definitivamente o pecado. Lembra do que eu falei? Lembra do que eu falei? O renovo aqui não é uma experiência, é uma pessoa. Toda a mensagem de Zacarias diz respeito a Cristo, a Jesus, ao Salvador. Capítulo 4, versículo 6. Vocês leem o versículo? Vamos lá? Não, peraí. Vamos devagar. Cada um, os atrasados, chegou? Todo mundo chegou no ponto? Bora lá? Não. Diz o Senhor dos Exércitos, aleluia, o motor espiritual para vencer os obstáculos e terminar a reconstrução do templo é o Espírito de Deus. Aleluia, pelo Espírito. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 4, vocês? E eu declara o Senhor, e ela, e na casa... Pelo meu nome, o julgamento divino que limpa a comunidade, banindo o pecado e a desonestidade. Veja o que é que ele está dizendo. A maldição entrará na casa do ladrão e também entrará na casa do que julga falsamente pelo nome do Senhor. Aquele que usa o nome de Deus para benefícios próprios. Aquele que usa o nome de Deus para tirar vantagem. Deus considera como um ladrão. E a maldição vai entrar na casa dele. Irmãos, isso é sério. Não é não? Vocês concordam comigo? Né, Léo? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Capítulo 6, o versículo-chave é o versículo 13. Vou ler com vocês, bora lá, mas vocês leiam bem bonito. Ele construirá o templo do Senhor. Receberá majestade real. E se assentará em seu trono para governar. E ele será sacerdote do trono. Aleluia. A coroação profética do Messias, que une perfeitamente os papéis rei e sacerdote. Jesus reina, ele é rei, mas ele é sacerdote da nova aliança. Aleluia. A parte 2 do livro, o jejum e a verdadeira justiça, vai do capítulo 7 ao capítulo 8. Ok? Capítulo 7, versículo 9. Vamos comigo? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Administrem a verdadeira justiça. Mostrem misericórdia e compaixão uns aos outros. Deus rejeita rituais vazios, jejuns formais. Ele exige obediência prática e justiça social. Isso está tão batido pelo Senhor ultimamente. Uma das coisas que mais me chama a atenção quando Deus me diz assim, eu estou farto dos jejuns de vocês. Eu não aguento mais as assembleias solenes de vocês. Que tristeza, não é? É só uma encenação. Falta vida. Não tem obediência prática. Não tem justiça. Nós esquecemos do pobre, do órfão, da viúva. Não é tristeza. Capítulo 8, versículo 3. Leiam comigo. Assim diz o Senhor. Voltarei para Sião e habitarei em Jerusalém. Então, Jerusalém será chamada cidade da fidelidade. Aleluia. A promessa gloriosa de restauração pacífica, alegria e habitação de Deus com os homens. Não é lindo? Não é lindo isso? Que Deus sempre tem uma palavra de restauração para a nossa vida. Oh, glorioso é o nosso Deus. E a terceira parte do livro fala dos oráculos messiânicos e escatológicos, que é o capítulo 9 até o 14. Capítulo 9, versículo 9, vocês comigo? Alegrem-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e salvador, humilde, montado num jumento. Nós vimos essa profecia, né? Quer dizer, você não estava lá não, eu espero. A profecia exalta
a profecia exata da primeira vinda de Jesus e da sua entrada triunfal em Jerusalém. Já falei dela aqui para vocês hoje. No capítulo 10, no versículo 6, o profeta vai trazer, aqui está o coração do capítulo 10, ele vai dizer assim, vamos juntos? Fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. A promessa de reunião, fortalecimento e restauração completa das tribos de Israel. Deus vai restaurar. Deixará de ser um amontoado de tribo e passará a ser uma grande nação. Israel hoje é uma poderosa nação. Aleluia. Capítulo 11, versículo 12. Vocês comigo? Eu lhes disse, se acharem melhor, paguem-me. Se não, não paguem. Eles então me pagaram 30 moedas de prata. A rejeição do bom pastor, profetizando o valor exato pelo qual Jesus seria traído. Esse é profeta, né? A gente está aqui na história para dizer, Zacarias, meu filho, você é profeta. Capítulo 12, versículo 10. Vocês comigo? E olharão para mim, a quem transpassaram. Aqui, chorarão por ele, como quem chora pelo filho único. O futuro arrependimento nacional de Israel ao reconhecer Jesus na sua segunda vinda. Lembra do que eu falei? Zacarias, ele profetiza a volta de Jesus. Ele fala da volta de Jesus. Capítulo 13, versículo 1. Vocês comigo? Naquele dia, uma fonte estará aberta para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. A provisão do sacrifício da cruz como fonte inesgotável de perdão e de purificação. Aleluia! Haverá redenção para a casa de Israel. Como disse Paulo, rejeitou Deus a Israel de maneira nenhuma. Eu também sou judeu. Deus vai voltar os seus olhos para Israel, irmãos. Depois que entrar a plenitude dos gentios, Deus voltará os seus olhos para a casa de Israel. E diz Paulo, e todo Israel será salvo. Aleluia, aleluia. Capítulo 14, versículo 9. Vocês comigo? O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor. E o seu nome será o único nome. Aleluia. Dê um aplauso a ele por isso. Vá! Oh, maravilha, esse é o triunfo escatológico final, onde Deus estabelece seu reino visível e universal sobre o planeta. Veja, irmãos, nesses 14 capítulos de Zacarias, ele profetiza tudo. Ele traz o quadro geral, até o reino final, até o governo final do Senhor sobre a terra. Bora lá. Aqui estão as 4 principais aplicações práticas do livro de Zacarias para a nossa vida hoje. Eu disse que eu conseguia, eu vou conseguir. Primeira, vocês leiam comigo a parte em vermelho, vocês comigo? Dependa. E não. Outra vez, bem bonito. Dependa do poder do Espírito e não dos seus recursos. Qual é a lição prática para mim hoje que Zacarias me traz? Primeira é essa. Dependa do poder do Espírito. Não dependa de você. Se você colocar sua confiança em você mesmo, na sua capacidade, no seu dinheiro, na sua força, você vai se frustrar. Você tem uma fonte de autoridade morando em você, meu irmão. Você tem uma fonte de poder morando em você. Você é o santuário do Espírito de Deus nesta terra. Aleluia! E essa é a maior fonte de autoridade. Zacarias 4:6 ensina que os maiores desafios não são vencidos pela força física. Não são vencidos pelo desafio, pelo dinheiro, pela influência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, igreja. Diga glória a Deus a isso. Zacarias traz para nós uma lição hoje, irmão. Não é na sua força. Está dando errado, está pesado, está difícil. Não é mais dinheiro que vai resolver a sua situação. É mais do Espírito de Deus na sua vida. Aleluia. Quando se sentir esgotado, eu até escrevi aí. Quando se sentir esgotado ou incapaz diante de um problema, na família, no trabalho, no ministério, pare de tentar resolver apenas com seus esforços humanos. Ore pedindo a capacitação e a direção do Espírito Santo de Deus. Clame a Deus. Dobre os seus joelhos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clama-me, diz o Senhor, e responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Oh, maravilha, clame a Deus. Sabe o que eu acho mais maravilhoso, irmãos? Essas coisas de Deus, que não é um homem dizendo, olha, eu vou clamar ao Senhor e Ele vai me responder. Não, é Deus dizendo para mim, para você, clame a mim. Você está sofrendo de graça. Você está sofrendo, clame a mim, chame por mim.
Peça. É Ele que diz. Peça que eu lhe dou. Bata que eu abro essa porta. Busque que eu serei achado por você. Irmão, não é o homem dizendo a Deus, é Deus dizendo ao homem. A gente está sofrendo de graça, irmãos. Diga glória a Deus a isso. No dia que eu descobri que foi Deus que inventou esse negócio de pedir, eu virei pidão. Gente, eu achava que era invenção nossa. Eu vou pedir a Deus. Não, é Deus dizendo, Orlando, peça. Eu digo, pedi, Senhor, eu estou com vergonha. Peça mais. Mas, Senhor, peça. Mas, Senhor, eu estou pedindo, então bata. Bata na porta até ela se abrir. Clame, grite, clamar é gritar. E eu descobri que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que clama, Deus ouve a nossa oração. A gente pede pouco. A correia é sofrida. Senhor. Não é? Pede. Pede o quê? Pede-me. Olha, irmãos, eu daqui a pouco vou dizer que eu estou na teologia da prosperidade. Mas, ó, irmão, que coisa chique. Pede-me. Peça o quê? Pede-me e eu te darei as nações por herança. Gente, eu pedindo uma beirinha de terra para fazer uma horta? Pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Eu disse, gente, eu vou mandar aumentar minha metragem de pedida. O homem que é o dono de tudo está dizendo, gente, só isso. Pede mais. Senhor, me dê. A gente é muito, né? Lembrando de você. Ela me ouviu pregar sobre isso. E estava querendo um apartamento. E não deu certo. Ela disse, Senhor. Ela lembrou da pregação. Mas eu quero é aquele. E o cara não queria vender. E já tinha desistido da venda. E não ia funcionar. Aí ela orou. Eu quero aquele. E o marido correndo atrás de outro apartamento. E ela lá na fé. Na oração da fé. Eu quero é aquele. Olha como é que Deus faz. No outro dia, o cara não quis vender porque o preço estava alto. E o que ia comprar disse que não comprava por aquele preço. E ele disse, então, eu não vendo. No outro dia, o marido está lá, o Tiago está lá buscando, vai ver um anúncio, o cara estava colocando à venda pelo preço que o outro queria comprar, e tudo direitinho, e foi o apartamento que ela queria, no lugar que ela queria, o que ela tinha visto, e o que ela pediu. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Pede. Mas quem tem que pedir crendo? Não é que, ai Senhor, se tu vê que eu mereço, já perdeu. Perdeu, que você não merece nada. Senhor, olhe, se der o quê? A gente já está se programando para não receber. A gente já está aliviando a dor da nossa mente. Porque a gente está dizendo, ele não vai dar mesmo para eu não criar expectativa para depois ser frustrado. É melhor eu já criar uma coisa assim, Senhor, vai ver que não era para ser, né? Vai ver que o Senhor não era bom para mim. Ou vai ver que você precisa crer mais. E abrir a boca e começar a declarar aquilo que você espera de Deus e saber que Deus é poderoso para fazer. Amém, igreja? Mas deixa eu me segurar aqui. Segunda grande lição que este livro traz. Priorize a presença de Deus antes das aparências rituais. No capítulo 7, o povo jejuava por tradição, mas os seus corações estavam distantes. Deus exigiu justiça, bondade e compaixão. Diga justiça. Diga de novo, diga justiça, bondade e compaixão. Irmãos, nós precisamos ter essas marcas na nossa vida hoje. Se nós queremos avançar, se nós queremos crescer, se nós queremos ser a reprodução de Jesus Cristo, nós precisamos de justiça, nós precisamos de bondade, nós precisamos de compaixão. Ir à igreja, ler a Bíblia. Leiam comigo a parte em roxo que está embaixo, que essa aí é boa, bora lá? Ir à igreja, ler a Bíblia, ou fazer jejuns, não tem valor se você não tratar as pessoas com amor. Não tem valor. Mas eu dou o dízimo. O fariseu, né? Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu não sou como esse pecador. Eu lembrei de uma situação que eu vivi. Eu era menino, viu? Eu já fui menino. Eu estava ainda em período vocacional, 16 anos de idade, não tinha nem ido para o seminário ainda.
E eu lembro que eu fui para um acampamento, e eu estava todo empolgado. E eu fui para um acampamento vocacional. E teve uma adoração, na igreja católica tem muita coisa da adoração ao Santíssimo. Expõe-se a hóstia e fica as pessoas ali em volta. E eu não vou contar isso não. Eu lembrei disso, rapaz, tem mais de 40 anos. Ô, Rafa, eu não vou contar não, né, Rafa? Aí, eu ia dirigir, cada um fazia um período de oração, né? Aí eu fui, né? Eu tava lá de joelho, assim. Diante da hóstia, aí eu orando assim. Senhor. Ai, gente, que vergonha. Como é que eu fui lembrar disso agora, gente? Eu lembro até da oração, parece que eu tô me vendo lá. Aí eu disse assim, Senhor, obrigado porque eu estou aqui. Eu não estou lá fora, era carnaval. Eu não estou lá fora com aquele povo mundano. Aquele povo que está se prostituindo. E eu doido de vontade de estar lá. Menino, parece que eu estava vindo. No meu tempo, nesse tempo não tinha existido a Ivete Sangalo, não sabia de quem era. Não existia, acho que era Dodô e Osmar, ainda estava começando a história. Mas, menino, parece que eu estava ouvindo o som, não sei o que, e assim, dentro do meu coração, Deus dizendo, fingido. Mas eu estava naquela oração assim, esse povo pecador. Aí eu comecei, este povo pecador, aquele povo imundo, aquele povo pervertido. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como... Eu dizendo desse jeito. Hã? E o coração morrendo de inveja dos pecadores, eu queria estar lá. E eu lembrei disso agora. Senhor, o Senhor me perdoou, né, já? Ir à igreja, fazer jejum, longas pregações, taratatá. Aí eu olho para os outros como se eu fosse melhor. A diferença que existe entre o meu pecado e o seu é só o nome. Repito, a diferença que existe entre o meu pecado, o meu defeito, a minha falha e a sua, é só o nome. Sabe por que eu estou aqui e não estou lá? Porque a misericórdia de Deus me alcançou. Porque a graça de Deus me alcançou. Porque se Ele por um segundo tirar a mão, eu vou para lá. A Bíblia é clara, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E não é porque um dia essa misericórdia nos alcançou, é porque ela se renova a cada... Se ela faltar um dia, você volta. É isso que o texto está dizendo. Se faltar a misericórdia de Deus na sua vida um dia, é o suficiente para você ser consumido. Terceira razão, terceira lição, aliás, que Zacarias traz. Leia a parte em vermelho para mim. Leia lá. Não. Ouça a grande lição de Zacarias. Diga outra vez. Não despreze os pequenos. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Deus pergunta: quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas? A reconstrução do templo começou pequena e desacreditada, mas terminou vitoriosa. Você está começando? Não despreze. Eu nunca imaginei na minha vida, nos meus delírios mais profundos, que aquele grupinho de pessoas que não entendia nem a minha linguagem, numa salinha tão fria que batizaram de gelinho, hein, Neide? Teve uma virada de ano que inventou de fazer uma ceia, a gente não pôde comer, porque quando terminou o culto a comida estava congelada. O povo insistindo para eu ensinar para eles e eu não queria nem, fugindo igual, como diz por aí, o diabo foge da cruz. – 18 anos atrás. Um grupo de pessoas que nunca ouviu falar sobre plano de redenção. Quando eu terminei de dar um curso sobre plano de redenção, o povo quase que saía no meio da rua, na neve, no frio, tudo assim, ó.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Meu Deus, era um negócio assim que dava gosto de ver. Mas era um grupinho. No máximo 10 pessoas, não chegava nem a isso. E Deus foi trazendo. Não despreze os pequenos começos. Isso diz respeito a tudo. Hein, Sávio? Vai casar. Quando chegou aqui na igreja, não estou te chamando não. Estou falando com tu. Não, vai casar. Chegou aqui na igreja, era uma tripinha sofrida. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi, eu estava aqui na igreja, ele vinha entrando aqui com um jovem por aqui. Eu disse, meu Deus, quem é esse menino tão sofrido? E Deus foi fazendo. Quantas vezes vi carregando uma guitarra nas costas, no ônibus, no trem. Para faltar um culto tem que ter um motivo muito sério. Nunca. E Deus construindo. Hoje é um homem casado. Deus o abençoou com um carrão. Eu pensei que ele ia chegar aqui de um fusquinha sofrido. Me chamou, pastor, ore, abençoe o carro. Quando eu cheguei, eu disse, oxente, meu filho, o anjo entrou na porta errada, não era a minha não, essa. Cara, todo lindo, chicoso. Não é? Que coisa linda. Não despreze os pequenos começos. Deus está construindo na sua história. Deus está construindo na sua vida. Amém, irmãos? E eu poderia aqui sair citando. Nós desistimos. No momento do começo é difícil, é pesado. O povo chorou. O templo era feio, as paredes estavam caindo. O povo chorou. E Deus disse assim, olha que coisa é isso. Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas? Aleluia, não desanime. Não desanime se o seu projeto, ministério ou mudança de vida está começando de forma tímida ou lenta. Deus trabalha nos detalhes e Ele usa pequenos começos para construir grandes histórias. Vá, prossiga. Toda história começa com o primeiro passo. Se você nunca der o primeiro passo, você não terá história para contar. Toda construção começa com a primeira marretada, marcando o espaço. Né, Rafa? Assim que faz? Aí depois vai um tempão cavando alicerce. Ninguém vê, é só sujeira e poeira para ter a construção bonita. Não despreze o tempo dos pequenos começos. O Senhor dos Exércitos está com você. O Deus de Jacó é o Senhor da sua vida. Não tenha, vá, faça o que Ele mandou você fazer. Deus abriu uma porta, entre por ela. Eu estava pensando em Paulo esses dias. Estava pensando em Paulo, o apóstolo mais frustrado da história. Terminou sua vida numa prisão, sem nada, sozinho, quase cego, abandonado. Paulo nunca imaginou que as suas cartas iriam trazer o fundamento da maior religião da terra. Ele não viu. Ele não viu. Abraão queria só um filho. Deus deu a ele uma nação poderosa. Ele nem viu. Não despreze o que Deus está construindo através de você. Amém, meus irmãos? E a quarta coisa é: viva com esperança no governo final de Deus. Os capítulos finais mostram que, apesar do caos político e das crises no mundo, o Rei Jesus triunfará e estabelecerá o seu reino perfeito na terra. Capítulo 14, versículo 9 fala desta volta gloriosa. Irmãos, nós andamos olhando para o céu. A nossa esperança vem do céu. É o Senhor. Não se desespere com as más notícias da geopolítica, da economia ou da sociedade. Não entre em pânico. Não se desespere. A nossa esperança não está nos governantes humanos, mas na certeza de que Deus está no controle absoluto da história. Nossa esperança não está em presidentes, em reis, em líderes, em pessoas. Nós sabemos o final da história. Nós sabemos.
O Senhor está voltando. O Senhor está preparando tudo para o seu retorno. Zacarias viu, Zacarias profetizou. Para quê, pastor? Jesus disse no sermão profético dele, no capítulo 24 de Mateus, quando ele vai e ele diz: quando estas coisas começarem a acontecer, regozijai-vos, porque o dia do Senhor se aproxima. Fiquemos de pé em aplauso ao Senhor. Aplauda Ele. Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Coloque agora a sua vida diante do Senhor. Coloque seu coração diante dEle. Coloque a sua história diante dEle. Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o soberano, tudo está debaixo do teu controle, tudo faz parte de um grande plano, de um grande projeto. Eu sou teu, tu és meu, tu és o Senhor da minha vida, tu és o Senhor da minha história. Eu te entrego o meu passado, eu te entrego o meu presente, eu te entrego o meu futuro. Eu sou teu, minha vida é tua, eu estou nas tuas mãos. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio na promessa, eu creio na palavra. Eu creio naquilo que o Senhor falou. Eu creio, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Você pode dizer isso a Ele, fazer a sua confissão de fé a Ele. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti. Doce Espírito de Deus, eu creio em Ti. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu guia, Tu és o guarda da minha vida. Que segurança poder olhar para as profecias e olhar para a história e ver que tudo que foi dito pelo Senhor se cumpriu. E ver que tudo aquilo que Zacarias profetizou se tornou realidade, Senhor. E agora nós estamos aqui inseridos neste tempo da história. Nós estamos aqui, Senhor, nesta geração profética que aguarda a volta gloriosa de Jesus e o culminar. Se aquilo que Zacarias profetizou acerca da forma como Jesus morreria, acerca daquela entrada triunfal dele em Jerusalém, ele profetizou acerca de tudo aquilo que o Senhor iria fazer e tudo se cumpriu ao pé da letra. Senhor, ele também profetizou a volta gloriosa de Jesus Cristo. E ó Deus, não vai ser essa parte que vai cair por terra. Sim, ela se cumprirá. Brevemente o Senhor virá com poder e glória. Brevemente o Senhor virá para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. E eu quero estar preparado, Senhor. Eu quero estar preparado para me encontrar com o Senhor. Eu quero estar pronto quando a trombeta soar. Eu quero estar pronto para me encontrar com o Senhor nos ares. Naquele dia não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza. Senhor, eu ouvirei o meu nome ser pronunciado pela tua doce voz. Eu serei, Senhor, transformado num abrir e fechar de olhos, ó Deus. Isto que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestirá de imortalidade. E eu poderei dizer: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? A força da morte é o pecado, mas o pecado foi vencido pelo sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Senhor, por esta bendita esperança. Obrigado, Senhor, porque este dia se aproxima. Este dia se aproxima. Em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos e faça uma confissão comigo. Diga: Pai, eu quero estar pronto quando o dia do Senhor chegar. Hoje eu me coloco diante de Ti, assim como o sumo sacerdote Josué. Olha para mim, vê, Senhor, como estão as minhas vestes. Será que hoje eu não preciso ter vestes trocadas? Se há em minha vida coisas que autorizam Satanás para se colocar à minha direita, troca as minhas vestes. Diga isso mais uma vez, diga: troca as minhas vestes, para que o inimigo perca toda a autoridade sobre a minha vida. Faz uma obra em mim transformadora, onde as vestes do pecado sejam substituídas por vestes de justiça, e eu possa desfrutar a obra do Calvário em todas as áreas da minha vida. Eu não desprezarei
os pequenos começos da minha história, em todas as áreas, na minha caminhada de fé, na minha conquista pessoal. Eu não desprezarei, eu prosseguirei, porque hoje eu sei, não é por força, não é por violência, é pelo teu Espírito, e eu tenho o teu Espírito morando em mim e me capacitando com sabedoria, inteligência, habilidade, para que eu conquiste tudo que o Senhor me fez começar. Eu dei o primeiro passo, o Senhor me conduzirá em vitória, o Senhor me levará em triunfo. Não me deixes desanimar diante dos desafios que se colocam à minha frente, que em cada um deles eu tire os olhos de mim e olhe para o Senhor, que eu supere todos os desafios, que eu vença todos os obstáculos, não na minha força, não no meu poder, mas no teu Espírito, que eu entenda de uma vez por todas que o Senhor me chamou para viver uma vida de vitória em vitória, porque a maior vitória já foi conquistada na cruz do Calvário para a minha vida. Agora, Senhor, eu viverei a realidade daquilo que a cruz me oferece, uma vida de conquista, uma vida de vitória. Não me deixes desanimar, não me deixes fraquejar, não me deixes retroceder. Que Cristo Jesus, na minha vida, traga a realidade de que uma vida cheia do teu Espírito é uma vida de conquistas e de vitória. E eu serei zeloso e darei sempre a ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença do Espírito de Deus esteja conosco, com as nossas famílias e com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Dê um aplauso a Ele, Ele é digno.